Boa noite. Estamos aqui hoje para apresentar o podcast falando sobre TCC na prática. Hoje falando sobre a fibromialgia, né? Que é uma condição crônica caracterizada aí por bastante dor muscular, fadiga, distúrbio de sono, dificuldade cognitiva, né? E a gente está hoje com uma convidada especial para falar sobre esse assunto, né? Eu me chamo Pamela, estou aqui com a minha parceira Daniele e queria apresentar para vocês ela. É a doutora Thalita Albuquerque. A doutora Thalita é mãe de 2 princesas, é esposa, é médica, né? Tem aí 10 anos de formação. 10 anos de formação e ela é a nossa convidada de hoje. A Thalita, ela tem a fibromialgia, tá? E é a nossa convidada de hoje para falar sobre esse tema. Boa noite, gostaria de agradecer o convite. Temos uma conversa bacana aqui hoje, com muitas informações que tragam algo a mais para vocês, né? Ótimo. Thalita, queria que tu me contasse assim, um pouco como foi o processo para tu... os momentos dos primeiros sintomas, né? Como que tu chegou nesse diagnóstico e como é que foi para ti descobrir esse diagnóstico? Então, eu tenho 15 anos de diagnóstico. Foi realizado... Quem deu o diagnóstico foi o meu professor na faculdade. Eu estava no 4º semestre. E aí eu sentia muitas dores de manhã, eu acordava muito indisposta. Ele me atendeu, né? Na própria faculdade mesmo, ele estava atendendo, na verdade, a minha mãe e uma tia minha, que tinham o diagnóstico de fibromialgia. E aí ele disse que eu também tinha. Eu não acreditei. Eu sempre nova para ter essa doença. Você tem fibromialgia, aí... Ficou insistindo e eu fiquei na negação. Não acreditei, né? Até que passaram-se mais 2 semestres e eu fui para a cadeira de reumatologia. E na aula de fibromialgia eu vi que eu se identificou. Caramba, realmente eu tenho fibromialgia. Não sabia. E assim, são muitos anos aí já diagnosticada, né? Anteriormente você acaba que não se entendia muito, né? Isso. E como foi pra você? Assim que você recebeu, teve essa aceitação, a gente sabe que tem um tempo da aceitação que é importante, até porque essa aceitação ela vem não só de você, mas das pessoas ao redor para entender como é que consegue conviver com isso. Mas como foi pra você? Né? O que é esses sintomas, a partir do momento que você recebeu o diagnóstico, o que foi para você diante dos seus amigos, familiares, na profissão, né? No seu dia a dia? Né? O que isso significou? O que pode ter impactado? Né? Respostas, pelo que eu entendi, você já conseguiu ministrar um pouco melhor. Uhum. Né? Mas você sentiu que teve alguma perda ou até mesmo alguma melhora nesses aspectos? Assim? Não, assim, foi bom porque eu passei a me entender, né? Sim. Eu passei a me respeitar. As pessoas que têm a fibromialgia... Eu sou uma pessoa ansiosa e, assim, na minha época era vestibular, a gente tentava vestibular, então o normal era passar de 3ª, 4ª, 5ª vez. Então, era muito estresse, muita ansiedade envolvida. Sim. E eu não sei se hoje você pratica alguma coisa para que você tenha o seu bem-estar, que você... Desde a terapia até, assim, atividade física, alguma coisa assim, que hoje você consegue conviver um pouco melhor? Sim. Quem tem fibromialgia tem a obrigação de fazer atividade física. Boa. Porque só a medicação não resolve. E... a fisiopatologia da doença ela não é muito bem estabelecida, mas acredita-se que os pacientes fibromialgicos eles têm uma dificuldade de lidar com a questão dos hormônios. Não, tem uma dificuldade de liberação de hormônios serotoninérgicos. E aí o exercício físico ajuda muito nisso, né? Perfeito. E facilita bastante. De estar em crise e ter que trabalhar, porque eu tenho a minha responsabilidade, né?
e não ser entendida no trabalho, ou Sim. pelo chefe, né? Pelos os superiores, os supervisores, né? Não ter esse entendimento de achar que não é doença, porque ninguém está vendo. Exato. Ninguém está enxergando o que você está passando, o que você sente. E a sensação da gente, quando está em crise, é aquela sensação de corpo todo moído, como se tivesse passado mesmo um trator no seu corpo. Então, assim, são situações pequenas situações que pioram. Tipo, se você for fazer uma academia, você não pode pegar muito peso, porque isso já é suficiente para deflagrar uma crise. Uhum. Se você fizer uma faxina em casa, já pode ser suficiente para deflagrar uma crise. Então, em todos os âmbitos da sua vida, você pode ser mal entendido. Exato. Por isso que eu considero até realmente a questão da programação que o TCC ele pode auxiliar. Isso. E como ele te psicoeducou. É importante a gente falar sobre isso. Porque, assim, ele foi te explicando que, na verdade, você tinha capacidade, você tinha um entendimento, né? E isso faz parte da psicoeducação na TCC, né? É tanto que você conseguiu, né? O fator ansiedade não foi predominante, né? E você conseguiu deixar isso de lado, pelo menos naquele momento ali, e conseguiu passar no vestibular, né? Uhum. Então, a psicoeducação foi bastante importante, né, nesse quesito, acredito. E aí eu fiz ao longo de muitos anos, assim, mesmo depois de formada, eu voltei para a terapia, eu cheguei a entrar em burnout. Sim. E eu fiz vários anos de terapia, e assim, eu considero que eu sou uma outra pessoa. A terapia foi fundamental na minha vida. Eu até acho que todo mundo deveria fazer terapia. Principalmente quem trabalha com pessoas, né? Sim. A gente que trabalha com pessoas, que mexe com tudo. Quando a gente aprende a ter um maior controle em relação às nossas emoções, em relação às diversas situações que nos são apresentadas ao dia a dia, isso aí ajuda bastante. Com certeza, com certeza. É por isso que justamente a TCC ela está aqui para isso, né? É uma psicoeducação do pensamento. O pensamento negativo, você saber filtrar isso, você saber administrar da melhor forma e transformar esse pensamento em algo positivo. Né? Porque a gente sabe que tem pessoas que possuem realmente essa síndrome, que muitas vezes ficam tão preocupados em no dia seguinte acordar com dor, que aquilo ali já dá uma insônia, já dá uma ansiedade, né? Já paralisa, né? E não deixar que esse comportamento, que esse pensamento realmente seja diário, né? Um ponto. Isso aí em algumas, assim, muitas pessoas não sabem que eu tenho fibromialgia. Isso foi até uma defesa que eu tomei. Eu tenho dificuldade, eu tenho intolerância ao frio. Onde eu trabalho, a minha chefe, ela sabe que eu sou fibromialgica. Ela me colocou para sentar no lugar mais frio da sala. Nossa, E o que cabe é a informação, né? E aí... Então, por conta disso, o que é que eu faço? O máximo que eu puder, o mínimo que eu puder falar sobre isso, eu falo, sobre a minha condição, e eu tento me proteger. Eu ando sempre muito agasalhada. Foi uma forma que eu encontrei de minimizar o preconceito e também perder energia tendo que estar me justificando, me explicando. Perfeito. Doutora, que prazer imenso essa conversa com você. Foi muito enriquecedor. Agradeço imensamente a sua disponibilidade. Muito produtivo. Queria agradecer mais uma vez, Thalita, pela presença. E a gente vai ficando por aqui. Obrigada a todo mundo que assistiu. Convite, pessoal. Foi muito bom.